Seja bem-vindo a mais um episódio do John Piper Responde. Devemos lidar com as promessas gerais das Escrituras e a realidade de nossas vidas, e por isso hoje examinamos uma maravilhosa promessa geral nos Salmos, que Deus cura todas as nossas doenças. Obviamente, os cristãos lutam contra doenças todos os dias. Esse assunto veio de um ouvinte da Austrália chamado Ian. Ian nos escreveu o seguinte: Pastor John, olá. Como o senhor pregaria com base no Salmo 103, versículo 3, que diz: Deus cura todas as suas enfermidades? Devemos apenas espiritualizar isso. Ele nos cura da doença do pecado. Ele nos cura da doença do pecado. Ou levar isso em conta no sentido mais amplo de que um dia seremos curados no céu. Há muitos cristãos hoje que morrem de doenças terríveis. Eu simplesmente não sei como aplicar essa promessa à vida cristã hoje. O senhor tem algum conselho? Esta é uma questão absolutamente crucial, porque o Salmo 103:3 diz que Deus perdoa toda a tua iniquidade e sara todas as tuas enfermidades. Esta é uma das dezenas de passagens nos Salmos que parecem prometer coisas tão idealistas, tão além da experiência comum de qualquer pessoa. E, portanto, realmente precisamos de uma resposta para esta pergunta. Não apenas como ensiná-las, mas como crer nelas, como apreciá-las. O que me confortou e me ajudou, talvez mais do que qualquer outra coisa na luta contra as declarações absolutas de bênção nos Salmos, é que Jesus conhecia esse problema. E o diabo também, e a maneira como eles interagiram a respeito é muito esclarecedora. O diabo conhece o Salmo 91. É um daqueles salmos simplesmente incríveis. Tipo, a flecha não chegará a você, Salmo 91:7. Você estará protegido, nada lhe fará mal, Salmo 91, de 5 a 14. O diabo cita isso para Jesus, em pé no topo do templo. E ele diz: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso está em Lucas 4, 9 a 11. Em outras palavras, o diabo está dizendo: Jesus, pule daqui, porque a Bíblia diz que os anjos não deixarão você morrer pulando deste templo. Ele está tentando Jesus citando as Escrituras. Assim como ele poderia dizer: Deus cura todas as suas doenças. Ambas as declarações estão na mesma categoria. Ele nunca deixará você se espatifar em uma pedra. Você não pode cair de um penhasco se for cristão. E você não pegará nenhuma doença, ou se pegar uma, será curado. E Jesus, respondendo, disse: Não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Para Jesus, o diabo estava citando a Bíblia na hora errada, da maneira errada e para o fim errado. Jesus veio ao mundo para sofrer e morrer. Ele seria esmagado. Portanto, todos os salmos de nunca sofrer dano ou sempre ser liberto não podiam ser aplicados diretamente a Jesus em nenhum momento. Ele veio para morrer. Portanto, tentar aplicar o salmo ao melhor dos homens seria uma aplicação equivocada. E Jesus sabia disso. E Paulo sabia disso. De fato, Paulo viu que os próprios salmos não permitiriam esse tipo de aplicação simples a todas as pessoas, em qualquer momento. O Salmo 44:22 diz: Por amor de ti, Deus, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, nesse contexto, no Salmo 44:22, isso não deve ser entendido como o julgamento de Deus. Não se deve ao pecado deles. Na verdade, eles foram fiéis e estão sendo massacrados. E é por isso que Paulo cita isso em Romanos 8, como parte do que os cristãos podem esperar. Ele diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8, 35 e 36. Paulo cita o próprio Salmo que diz que seremos mortos e destruídos. Portanto, os cristãos podem esperar isso.
Agora, tendo como pano de fundo o Novo Testamento e Jesus e Paulo nos ajudando a não simplificar demais as declarações absolutas de bênção nos Salmos, o que elas significam? E aqui está a minha resposta tripla. Primeiro, chegará o tempo em que todas essas declarações, todas essas promessas se cumprirão em Jesus e em todos aqueles que estão em Jesus na nova terra, no mundo ideal. E todas essas promessas não serão exageros. Todos os pecados serão perdoados. Todas as doenças serão curadas eventualmente. E Jesus abriu um caminho através do sofrimento. E Ele nos chama a abrir o caminho através do sofrimento, para a experiência plena desses salmos na era vindoura. Em segundo lugar, neste mundo Deus cura. E toda a cura que nos chega vem de Deus. Portanto, devemos buscá-la, pedi-la e agradecê-lo quando Ele a concede. Mas a promessa final de que não haverá mais morte e nenhuma doença virá somente no futuro. E em terceiro lugar, mesmo as nossas doenças e calamidades não são derrotas. É isso que Paulo está dizendo. Em todas elas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Elas cooperam para o nosso bem agora, em todos os aspectos importantes, e preparam um peso eterno de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. É assim que eu ensinaria meu povo a ler esse salmo. Ele sara todas as suas enfermidades, significa que Ele os curará na era vindoura. Ele os cura com frequência agora, e quando não o faz, eles receberão no futuro uma cura ainda melhor.